você que está acompanhando este TV Folha sobre os resultados do RUF, Ranking Universitário Folha, que chega à sua 5ª edição, divulgado hoje. Lembrando que o RUF avalia 195 universidades brasileiras e também os 40 cursos de maior demanda no país, como administração, design e medicina. No caso dos cursos oferecidos por universidades, faculdades e centros universitários. Os resultados do RUF você encontra no site da Folha. E para debater, a gente tem aqui 2 convidados. Tem o meu colega Paulo Saldanha, que também cobre educação aqui na Folha de São Paulo, vai ajudar aqui no debate. E tem 2 convidados aqui bastante especiais. Helena Nader, presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E o Solon Caldas, que é diretor da ABIMES, ou ABIMES, a gente estava decidindo aqui como que fala a sigla, Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior. Bom, vamos começar falando do resultado aqui que mais chama a atenção, né? Essa é a 5ª edição do RUF, até a 4ª a USP liderava o ranking das 195 universidades e tinha o maior número e era líder no maior número de cursos avaliados. Esse ano a USP vai para 2º lugar, o UFRJ passa a USP. Quer dizer, o que vocês acham disso? O que está refletindo esse resultado? Quer começar, Helena? Tá bom. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer estar aqui, parabenizar você, todo o seu grupo e a Folha por ter conseguido estabelecer essa tradição. Eu acho que avaliar é necessário, ter ranqueamentos é importante e a gente saber como usá-los e saber das limitações extremamente relevantes. Então, num país em que as coisas começam, mas não prosseguem, eu acho excepcional isso. Parabéns mesmo. O que eu vejo, e vocês mesmo dentro do caderno deixam claro que essa subida e essa descida são relativas. Porque se considerasse a USP se dignasse a fazer o ENAD, talvez o resultado fosse outro. Mas o que me chamou mais atenção nessa subida da UFRJ, né, que reflete alguns anos para trás, não o hoje, que o hoje está uma tragédia no sistema federal, e também vocês abordam bem o fluxo contínuo de financiamento. O investimento que foi feito pela Petrobras, o recurso que veio do petróleo, a criação de novas competências em diferentes áreas, em especial na COP. Então, sinaliza que quando você investe de forma contínua, você colhe frutos. Então, eu vejo nesse caderno de vocês, em todo, eu recomendo ao MEC profundo estudo para fazer planejamento estratégico e garantir recursos. Lembrando aqui que a Helena falou da situação atual e dos dados que a gente usa dados até 2014 no RUF, nessa edição, que são os dados disponíveis. Então a situação atual, 2016 da UFRJ e de outras federais pode estar um pouco diferente. Agora, Helena falou do ENAD, quer dizer, o ENAD é a avaliação oficial, né, do desempenho dos alunos da graduação, do MEC, feita há alguns anos, e a USP é a única universidade brasileira que não faz o ENAD, que não participa e não tem as notas divulgadas. Até fez um experimento aí, alguns alunos fizeram voluntariamente, mas isso acabou. Solon, o que você acha do ENAD e desse posicionamento da USP? Boa tarde, eu quero agradecer aqui a participação, né? Agradecer a Folha, a Sabine, o nosso amigo Paulo. Olha, isso tudo é bastante importante, né? Gostaria de parabenizar vocês por esse trabalho consolidado, né? Já estamos na 5ª edição, para a gente ter um panorama do todo sobre a educação superior no Brasil. Mas nós temos alguns problemas, né, pontuais, que a gente precisa discuti-los para que a gente possa ter o fiel da balança, né? Ter uma avaliação realmente que seja avaliação, que seja condizente com a realidade. Se tratando dessa questão do período que os dados são colhidos, nem o censo oficial do Ministério da Educação não tem isso atualizado, né? Nós tivemos um censo agora com dados de 2013.
Então fica muito difícil, tanto para o governo quanto para as particulares, fazer planejamento estratégico, porque você sempre tem números deficientes, sempre tem números atrasados. Isso é um problema para a gente poder trabalhar a situação atual do país no que se trata de ensino superior. O ENAD, Sabine, nós temos problemas no ENAD. O ENAD é um indicador muito frágil, né? Uma vez que, em que pese ser componente curricular obrigatório, o aluno não tem comprometimento com o seu resultado. Então é uma prova num domingo, 4 horas de prova, é bastante extenso e o aluno não tem comprometimento com o resultado, não sofre consequências maiores por conta de um resultado ruim. E isso por isso traz... que os alunos boicotam. Exatamente. E haja vista a USP não participar do ENAD, né? Então, o que a gente percebe é que o governo, o país, tem um processo regulatório para o ensino superior, mas esse processo regulatório, então, ele não está tão abrangente assim, né? Porque ele está deixando a USP sem participar da prova, do ENAD, que é 60% do insumo que avalia os cursos da educação superior no país. Então, se uma particular quiser boicotar o ENAD e não participar, no dia seguinte ela tem um vestibular suspenso. E isso não ocorre com alguma instituição no país. Quer dizer que a regra vale para umas, mas não vale para outras. Nós estamos tendo aí 2 pesos e 2 medidas, né? Então a USP pode ficar de fora e outra não pode, mais ou menos assim. E isso acaba, e você fez essa pergunta no início, né? A USP perdeu o pódio, né? O topo. Mas isso acaba refletindo no total do trabalho, porque isso faz parte do processo avaliativo. E se isso faz parte do processo avaliativo, eu não posso ter 2 pesos e 2 medidas. Eu tenho que pegar parâmetros iguais para todos, em que pese que vocês descontaram, né? Mas no que se trata da avaliação dos cursos, por exemplo, o ENAD conta muito, é um peso muito grande, né, dentro desse sistema de avaliação que nós temos hoje no país. Só fazendo já, engatando aí nas respostas, queria que você avaliasse como você viu os resultados das universidades privadas, das instituições privadas no ranking geral. Aqui entre as 50 primeiras tem 7 privadas, praticamente todas são ou comunitárias. Como que você vê o que o RUF reflete aí do desempenho das privadas? Como eu disse, o RUF é um trabalho bastante importante, né, para a gente ter uma visão como um todo. Eu vejo com alguma preocupação essa questão de ranqueamento, porque nós temos alguns problemas no processo como um todo, né, alguns problemas estruturais, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, nós tivemos um evento lá na ABMS agora, terça-feira passada, no dia 13 de setembro, e nós tivemos a oportunidade de receber lá o secretário das séries, da secretaria que faz a regulação e supervisão do ensino superior. E ele mesmo declarou que o país não tem uma política definida, estratégica para o desenvolvimento da educação superior no país. Isso é muito preocupante, né? Ou seja, em 2 anos nós tivemos 6 ministros e a cada passagem de educação, e a cada passagem de um ministro troca-se os secretários, e a cada secretário troca-se toda a falta de continuidade. Exatamente. Então, nós precisamos de diretrizes claras, né, para o ensino superior no país. Por isso me preocupa um ranqueamento, porque a gente não tem uma direção. Então, na mudança do ministro muda-se tudo, né? E muda-se o jogo aos 48 do segundo tempo, isso que é o pior, né? Então eu elenquei isso como sendo o fator principal. Mas nós temos um outro problema também no país, que é o papel punitivo da avaliação, né? Então nós temos hoje uma avaliação... A avaliação do MEC, né? Do MEC, né? Que ela se baseia... E aí eu vou chegar na sua resposta, tá? Ela se baseia basicamente em CPC, em ENAD... enfim, em um conceito preliminar muito frágil, né? E esse processo todo, ele é punitivo. Então, não é um processo qualitativo, um processo para corrigir as distorções, um processo para trabalhar a melhoria da qualidade. É um processo punitivo. E aí nós temos um excesso de regulação, né, por parte do poder público. E quando nós temos o excesso de regulação, as instituições... elas deixam muitas vezes de ter um foco principal para poder atender a regulação.
Então, a BMS tem uma publicação anual que é a legislação atualizada do ensino superior. No último ano, nós tivemos 370 páginas. Isso significa que o MEC editou mais de uma página por dia durante o ano. Então, excesso muito grande de regulação, as escolas ficam preocupadas em cumprir essa regulação, né? E isso acaba distorcendo um pouco o ponto principal, que é a educação em si. Então, isso me preocupa um pouco por conta dessas situações, essas distorções, né, estruturais no processo. Que o trabalho de vocês é um trabalho muito relevante, é um trabalho bastante sério, mas não deixa de ter dados com referência a isso que eu acabei de falar, que pode comprometer um pouco o resultado. Mas acho que... Você não acha que compromete para todos? Sim, igualmente. Compromete para todos. Eu concordo, a resposta é para todos. É para né? todos. Então, por conta desses problemas... Eu acho que compromete o ranking. Exatamente. Por isso que eu estou dizendo da preocupação com o ranqueamento. Né? Mas a senhora tem razão. Compromete o sistema para todos. Para né? todos. Enviesa para todos. Enviesa, mas sabe que eu vejo o ENAD... Você apontou um aspecto que eu acho extremamente relevante. Como você convence o estudante a ser de fato proativo e participar? Como? Exatamente, e não se conseguiu. Em alguns casos se conseguiu para que não fizessem, não entregassem a prova em branco, etc. Por outro lado, se tentou também fazer com que aquela nota pudesse valer, como foi na época do Paulo Renato, muitos anos atrás, que ele queria que a nota do provão fosse entregue a quem vai contratar. E ele não foi. Então, está faltando um pouco de diálogo entre as partes. Como é que precisa ter essa prova? Precisa. Como é que a gente consegue fazer isso acontecer? Porque sempre assim, na hora que você vê a nota, e isso eu posso falar porque eu vivenciei, eu fui pró-reitora de graduação da Unifesp, e a gente via, não é possível que os estudantes tiraram essa nota. Boicotaram. Quer dizer, é fácil, aí todo mundo justifica no boicote. Exatamente. E você fica sem o número verdadeiro, e como o resultado é sigiloso, o que interessa é o número que saiu. Você não sabe quanto que de verdade entregou em branco e quanto que respondeu errado. A professora Helena falou com bastante propriedade sobre essa questão e há uma discussão já há algum tempo. Inclusive, o então ministro Mercadante deu uma declaração para a imprensa que estava trabalhando a questão de colocar a nota, né, do ENAD no histórico do aluno, que pode ser um caminho, né, para a gente poder encontrar. Mas realmente precisa encontrar esse caminho, né? Um caminho que contra isso, né? Tem um movimento contra, exatamente. Mas Porque isso está sendo discutido há algum tempo. Vocês são a favor disso? Não tenho posição clara. Não estudei, então eu não vou me aventurar. Eu acho que tem que ser estudado uma alternativa para evitar que a resposta seja eles boicotarem. Eu acho que essa linha da professora Helena é uma linha bastante interessante, né? Precisa encontrar o caminho, né? Da forma que é feito também não é justo com a instituição de ensino que fica prejudicada ao ter 60% do resultado dessa nota como insumo para um conceito de qualidade, né? Então fica refém, o nome que ela está utilizando. É complicado. Precisa encontrar o caminho para isso, né? A gente precisa, para ter uma avaliação mais condizente com a realidade, encontrar o caminho para isso e até para acabar com as desculpas, né, professor? Há poucas informações sobre a graduação, né? A verdade é que a qualidade da graduação, estritamente, você tem pouquíssimos indicadores. Mas vocês comentaram que tem esse movimento de ter, até o Mercadante comentou, de ter de fazer parte aí do histórico do aluno. Mas como que as instituições já incidiram no MEC em relação a isso? Já houve, ou ficou só na reclamação? Houve alguma proposta que chegou no MEC? Eu não estou seguindo isso, então seria leviano. Não sei aonde está o nível da discussão. Eu só me lembro, há muitos anos atrás, quando se tentou que o ENAD, o precursor do ENAD, era o provão. E se tentou
colocar, porque também acontecia a mesma coisa. Que então se utilizasse aquilo para empregabilidade, que o empregador pudesse pedir a nota do provão. Não deu certo. Então, não duvido. Então, eu não sei, eu acho que está faltando um pouco de compromisso do estudante com a prova e talvez um conhecimento maior da importância que aquilo vai ter, não para ele, mas para o futuro da instituição da qual ele está levando o diploma. Em algum momento tem que ter alguma solução. E até para ele, né, professora, é que assim, muitas vezes o aluno vê essa questão do ENAD como uma forma de se vingar da instituição ou de colocar para fora algum problema mal resolvido com a instituição. Então é aqui que eu vou me vingar, vou entregar essa prova em branco, enfim. E ele não sabe realmente a importância do resultado dessa prova para o contexto, né? E aí isso engloba ele, a instituição, a sociedade como um todo, o próprio governo, né? Porque tudo é feito a partir da avaliação. Então precisa de realmente ter uma avaliação mais consistente para traçar as estratégias. É engraçado que muitas estou chutando aqui, muitas instituições falam dessa questão do aluno se vingar e lá no ENAD não faz a prova e tal. Isso é um discurso recorrente. E é muito diferente, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos, né? Em outro cenário, que o estudante ele faz questão de destacar a sua instituição, ele veste moletom da instituição, ele doa para a instituição e as instituições acompanham a vida do seu aluno depois que ele se forma. Aqui no ensino superior brasileiro, o aluno se formou, acabou. A gente, no RUF, a gente tenta levantar dados de egressos e a gente não tem. É a alma de todas as grandes universidades. Aqui não tem. Por que a gente não tem esse vínculo com quem se forma no Brasil? Não há dados de egressos, as instituições não sabem onde seus alunos formados estão. Por que acontece isso? Algumas instituições seguem, não total, mas alguns cursos em específico, mas não é uma tradição dentro da educação brasileira. Você fala com a sua instituição? Infelizmente. Eu nunca falei com a minha. Nem lembro onde eu nunca falei com a minha também, viu? Não, mas nunca me procuraram também, né? Nunca me Não, mas é Nunca isso, me não procuraram tem. também. Como também nós não temos no Brasil fundos, Sim. endowments, quando você vai para as instituições, uma briga com a outra para dizer quem recebeu mais doações. No Brasil, doação, agora tem uma lei correndo no Câmara, que é do ex-ministro Celso Panceira, para isso, mas te mostra, são universos distintos. Brasil, Europa, não tem essa... Mas o que não quer dizer que não pode mudar, né? Claro. Eu acredito que... Isso faz parte um pouco da cultura do Brasil, né? O brasileiro não está preocupado com essas coisas, tem outras preocupações. Mas isso é muito importante, é um trabalho para vocês, né? Instigarem as instituições a ir atrás dos seus egressos, né? Para poder saber, ter notícia deles, né? Onde estão, o que estão fazendo. É muito importante. Parte da eficiência da instituição é justamente onde está o importante. Mas o próprio dado de evasão, né? Dados extremamente O dado de evasão também é um dado que não é levado em conta na avaliação institucional do MEC, né? E a gente também não consegue usar no RUF. E não consegue usar por uma complexidade, o MEC não produz. Então você não sabe o percentual de alunos que entraram e realmente se formaram, que é praticamente a efetividade do Como desenhar políticas né? públicas se você não sabe quantos alunos estão de fato se formando? A gente fez aqui um levantamento no caderno do RUF sobre exatas, né? Que algumas instituições têm evasão altíssima e estão desenhando aí políticas para conseguir reter o aluno, estão identificando onde que os alunos saem, mas a gente não sabe, assim, no país, dos alunos que entram em engenharia, quantos conseguem se formar e quantos largam e por que largam. A gente não sabe. Só sabemos que são muitos, né? É um contingente bastante elevado e, em geral, olhando as universidades públicas, tem uma relação direta com a bagagem que ele traz da escola, do ensino médio. A deficiência nas áreas de matemática, de física, são muito grandes.
saiu o resultado do IDEB, né? No dia 8 agora foi publicado. E aí eu peguei a palavra do ministro, são palavras do ministro, com relação à situação do ensino médio, que é trágico e caótico. Essa declaração do ministro, eu peguei aqui na matéria. Então, quer dizer, um país que tem isso no ensino médio, nós vamos esperar o quê no ensino superior, né? Então, como que você sente muito complicado essa questão, ensino médio, né? Trágico e caótico nas universidades especiais, especialmente as particulares? Isso reflete num todo, né, Sabine? Mas como o nosso público, a grande maioria, eles vêm do ensino básico público, né? A gente sente um pouco mais. Mas essa questão da deficiência na matemática, por exemplo, é um grande fator de evasão do ensino superior, e aí não estou dizendo só das particulares, não, né? Em todas. Né? Sobretudo em exatas, né? E aí vem essa questão da engenharia, porque quando leva para cálculo 1, 2, 3, 4, aí o aluno ele não vai ficar porque ele não tem condições de acompanhar aquele raciocínio. Né? Isso é muito ruim para o ensino superior brasileiro. E aí um dos problemas maiores que nós temos na educação superior, ele advém dessa deficiência da educação básica, né? Haja vista que nós precisamos de ter uma expansão no ensino superior, que nós não vamos atingir a meta do Plano Nacional de Educação, que determina em 33% de taxa líquida de matrícula. Hoje nós temos pouco mais de 16%. Isso é muito complicado, isso é um problema que o Brasil precisa resolver, né? Porque senão nós não vamos avançar, e se não avança na educação, não tem desenvolvimento do país. Né? E se você olhar hoje, nas federais, nós estamos, muito das evasões, e eu posso falar de algumas que eu conheço de perto, incluindo a minha, nós estamos com cerca de 50% de vagas reservados a estudantes, que eu sou totalmente favorável, ações afirmativas. Você lembra, eu fui a primeira federal a ter um projeto, não para cursos, para todos os cursos. Então, é importante. 50% talvez a dimensão não esteja correta pelo fato de que o estudante precisa. Você quer que ele entre e saia com um diploma. Você não quer que ele entre só para dizer, olha, entrou. Está no ensino superior. Está no ensino superior. Porque aí é falsear. Então, você precisa dar assessoria. Não só assessoria de habitação, coisa, mas assessoria de matérias, exatamente. Então, os lugares onde isso está acontecendo, a evasão é pequena. Aqueles que não têm condição, porque não tem como fazer, a evasão está ficando maior. Então, a evasão quer dizer que as universidades têm que se preocupar e criar políticas para conseguir... De fixação. Que o MEC até tem projetos, dá uma bolsa, mas não é só a bolsa de permanência. Porque o indivíduo... Isso está acontecendo? As universidades estão começando a se preocupar com isso? Estão muito preocupadas. Esse é um problema, não é de agora, né? Esse problema da evasão não é de agora. Para evitar a evasão. Evasão, para nós, professores, é dizer você é incompetente. Nas particulares, nós temos algumas instituições já bastante avançadas nisso, né? Tem um departamento que cuida só disso para acompanhar o dia a dia do aluno dentro da universidade, para evitar essa evasão. E junto com isso nós temos um problema também que agrava muito a situação. Então, além da educação básica deficiente, nós temos o aluno que trabalha e estuda, né? E aí o aluno sai de casa às 5 da manhã para ir para o trabalho, e chega no trabalho e faz uma jornada todinha e sai do trabalho direto para o ensino superior, e chega em casa 1, 2 da manhã, e no outro dia às 5 da manhã de novo, e isso acaba causando um círculo, né? E esse aluno não tem condições de se preparar como deveria se preparar para o ensino superior. Isso também é um outro fato agravante, né, nessa situação. E voltando à questão, a Helena falou logo no começo, a questão das doações, né, que as universidades americanas, elas recebem doação e muito dinheiro privado, que não acontece aqui, né? Quer dizer, a gente está numa situação agora que a gente trata disso no caderno do RUF também, que está faltando dinheiro, né? Quase metade dos pontos que as universidades recebem no RUF se referem à pesquisa, e está faltando dinheiro para fazer pesquisa, né?
o governo está cortando bolsa, cortou 20% das bolsas de iniciação científica, o orçamento está enxugando, a Helena vive brigando por causa disso, está sempre em Brasília lá. Quer dizer, se está faltando dinheiro, o país está nessa situação, não seria o caso então da gente conseguir dinheiro privado, diversificar as fontes? Tem que fazer isso, tem que diversificar e nós temos hoje o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. A PEC, que mudou a Constituição, a lei que foi sancionada pela presidenta Dilma em 11 de janeiro, e temos 8 vetos que estão inviabilizando tudo. Então, enquanto não ficar claro que você pode fazer parceria, estou falando das universidades públicas, fazer parceria com o setor empresarial, o setor produtivo, parece que a gente é improdutivo, né? Mas você pode ser questionado pela procuradoria, etc. Então, isso tem que mudar no Brasil. A outra coisa que tem que mudar no Brasil é a burocratização. O número de formulários que você tem que preencher aqui no Brasil para comprar um insumo. Por exemplo, agora, todas as pesquisas no meio dessa tragédia com o vírus da Zika. As pessoas tiveram que trazer reagentes na viagem. Na mala. Não, os recursos ainda não foram liberados. Reagente é um insumo básico, né, do laboratório, não é produzido no Brasil. Aí você vai querer comparar as universidades brasileiras com as universidades do exterior naqueles rankings. O indivíduo liga o telefone, nem é ele. Ele fala pro técnico, ou por favor, eu quero tal coisa. Ou tem já na universidade, ou no mínimo, no máximo em 3 dias ele recebe o reagente. Então, nós aqui estamos com falta de recursos, o corte é muito grande, por isso que acho importante, para já encerrar o que eu estava querendo colocar, o teu dado é 2014. Nós temos que, e aí eu espero que o MEC fique preocupado, eu espero que o MCTI fique preocupado, eu espero que aqueles que são os gestores que fazem as políticas fiquem muito preocupados. Porque nós aqui estamos vendo o reflexo ainda do financiamento que veio em 2012, 2013. Porque a ciência não é resultado do ano que passou. E aí você vai começar a ver impactos muito negativos. Já está começando. A produção, o número de citações caiu. Já está caindo. Caiu. Eu fico olhando direto. Não tem como manter o ritmo. Não tem. Com menos dinheiro. E mais, a internacionalização que a gente precisa ter, as pessoas não vão querer vir para cá num ambiente que um dia tem dinheiro, outro dia não tem. Um dia está tudo bem, no outro dia... Um dia pesquisa, outro dia não pesquisa, né, professor? Não tem condição. Aqui no Brasil precisa de quebrar alguns paradigmas ainda com relação a isso, né? Precisa de quebrar algumas resistências de ambos os lados, né? Tem que haver pesquisa para desenvolver o país, ponto. Né? Senão a gente não vai sair daqui. E dá para fazer pesquisa nas particulares? Como que é isso? As particulares fazem pesquisa também, né, Sabine? Eu conheço várias. E assim, tem pesquisa de ponta. Agora, também não tem muito recurso para isso, né? Recurso do governo não chega nas particulares. E, enfim, eu acho que o país como um todo precisa de rever essa situação da pesquisa, sabe? É muito deficiente, é necessário e a gente precisa de quebrar essa... Mas aí eu vou discordar. Como ampliar, professor Solon, a pesquisa nas particulares? Que você vê em geral, até o posicionamento das particulares no ranking, muito se dá pelos níveis, os indicadores de pesquisa que são mais baixos. E aí parece que esse excesso de regulação que você comentou, as particulares também têm apesar de você falou que é um problema, mas muitas das particulares também vão no limite do nível mais básico ali da regulação. É que assim, Paulo, isso também precisa de ficar claro para toda a sociedade, sabe? São contextos diferentes, né? A pública tem um viés bem de pesquisa, porque o governo investe um pouco nessa situação, os professores que são contratados para essa finalidade.
o escopo é diferente, né? Então, na particular, por exemplo, o aluno tem que pagar a mensalidade. Então, quanto mais se investe nisso, quanto mais eu contrato professores doutores, quanto mais eu contrato professor a tempo integral, essa mensalidade vai ficando mais onerosa para o aluno, né? Então, porque isso tudo faz parte do custo. É inevitável que o aluno não vá pagar por isso. Então, isso precisa de ficar claro, né? Na universidade pública, o governo é que faz esse investimento, não tem mensalidade para o aluno no Brasil. E na particular tem. Então, por isso que você está dizendo, vocês fazem todas as pesquisas e as particulares andam muito nos limites da regulação. Por conta disso, porque onera muito e quem vai pagar essa conta é o aluno, porque isso vai refletir lá na frente, na mensalidade para o aluno, que é diferente da pública que não tem mensalidade para o aluno pagar. Mas eu fiquei extremamente Mas tem surpresa muita particular fazendo pesquisa, as viu? PUCs estão muito na frente de outras federais, de estaduais pelo país. Quer dizer, aqui Isso a mesmo. PUC do Rio. A PUC do Rio Grande do Sul, 21º e 22º. Agora, poderia ser melhor, Então, ela né, fez pesquisa? uma opção, não quero ser boa em tudo. Mas Cada você, uma né, vai olhar um ano. Dá uma vocação ali. Então, são decisões, gestão. Como nenhuma universidade americana é a melhor do mundo em tudo. Isso mesmo. Ela ganha, ela pode estar lá, eu sou a primeira, mas vai ver, não são Ela todas se as destaca áreas na do área. conhecimento. Exatamente. Então tem muita pesquisa boa, né? Pode ser melhor? Pode, isso Concordo. tem um custo. Né? A gente difícil precisa equilibrar equacionar isso aí, essa precisa de equação equacionar aí, isso entendi. aí. Agora, professora, a gente até levanta isso no RUF, de que a produção científica é extremamente centralizada. E isso é até... No estado de São Paulo, no né? estado de São Paulo, e aí você sai um pouco do estado de São Paulo, vai ali para o sul, Mas você fez as a universidades conta do... por população e por número de doutores? Não, então, mas por número de doutores, mas a própria desvantagem, número de doutores, já é também um sinal desse desequilíbrio. Não, sabe o que Mas mostra? eu queria só perguntar como mudar Era esse desequilíbrio. Era 50% da pesquisa concentrada em São Paulo, agora é 30%. Escuta, é um salto gigante em menos de 20 anos. Significa, e não era também Rio. Hoje você começa a ver ciência acontecendo em diferentes regiões do país. Sim. Mas isso leva tempo. E São Paulo sempre vai concentrar. Como ampliar? Você não pode Como dizer, ampliar, agora professora? São Paulo não entra mais no ranking. Claro. Como ampliar? Essas redes, De fazer com que novo fazendo redes. De novo, nós temos agora os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que foram avaliados, foram quase 400 pedidos, e olha que para pedir você tinha que se envolver muito, tinha que ter participação internacional, etc. Tem 220, se não me engano, classificados internacionalmente, não tem o recurso para financiar. Então essa rede que deu esse impacto está sendo dissolvida. E lá para frente E vai ali ter era impacto. público, privado, todo mundo, não tinha essa distinção. Os INCTs. Por quê? Por uma falta de 40 milhões de reais. Quando nós estávamos conversando no começo, a Harvard, eu assustei, 4,5 bilhões de dólares ela gastou em 2015. Então, você falar que enorme, né? falta Paulo, 30 milhões para juntar com os outros para fazer uma rede de reais. Essa questão da concentração, né, no estado de São Paulo, no Sudeste, né, professor? Isso. Essa concentração no Sudeste. Tem mais gente. Mas isso acaba causando um transtorno no total também do processo, né, para quem está em outras regiões. Então, nós sabemos que o CPC leva em consideração o número de doutores. E em outras localidades não tem doutores suficiente para todos os cursos. Então, acaba que isso fique sendo um transtorno para quem está lá na ponta também. Porque muitas vezes a instituição não quer contratar, não é simplesmente porque não quer o contratar, tem é porque profissional não lá. tem o profissional no mercado. E é pra difícil ser contratado, manter esse né? doutor sem condição de trabalho. Sim. Muitos dos doutores que teve uma expansão do federal, vou falar só em federais. Essa Sem expansão, falar, né, professor? foi fantástica. Mas muitos aparece um concurso no eixo Rio-São Paulo-Minas, Agora, transferem. ou Rio Grande do Sul,
se inscrevem. Por quê? É bom você ter o jovem ali, mas um jovem desamparado não dá. A ciência, se ele não continua, ele fica desatualizado cada vez mais. Então, é por isso que eu acho que eu espero realmente que todos se debrucem. Eu não pude ler em grandes detalhes. O que eu li, eu gostei. Eu acho que aqui tem dados, tem críticas, é óbvio, porque não existe sistema perfeito, mas tem coisas que é para a gente pensar e fazer. Refletir, né, professora? Planejamento estratégico. Em algum momento a gente tem que ter uma política de Estado para a educação e para a ciência. Eu estou cansada de política de governo. Professora, estamos esperançosos, viu? O próprio secretário do Ministério da Educação declarou lá na ABMS que está trabalhando nisso, que para 2018, a meta é para 2018, né? Para ter essas diretrizes mais claras, né? Essa política para a educação. É preciso, né? Estamos esperançosos. Tem que Vamos cobrar. Vamos cobrar. E falando um pouquinho mais de diversidade, eu sempre falo que de todos os rankings que existem no mundo, né? Existe uma estimativa de que existem 50 rankings em diferentes países. E o Brasil é um deles. Eu sempre falo que o ranking do Brasil ele é mais difícil porque ele avalia instituições completamente diferentes, né? Então, a situação das federais é muito diferente da situação das estaduais, diferente das particulares, e regionalmente também é muito diferente. O Paulo Saldanha foi para o norte, acompanhou lá a rotina da estadual do Amazonas. Estado do Amazonas, da UEA. Divisa né? com Colômbia, se você quiser contar um pouquinho, que eu acho muito importante a gente falar disso. Eu fui para Tabatinga, exatamente. Fiz uma reunião da SBPC lá, é fantástico. É fantástico. Tabatinga, para quem está acompanhando entender, é um município que fica ali na divisa com a tríplice fronteira com o Peru e Colômbia. E enfim, fica a 1.000 quilômetros de Manaus, tem até avião, tem voo direto, mas é diário, mas é uma distância enorme, né? E a UEA tem uma dificuldade de atender os municípios, porque é diferente do interior que a gente tem em São Paulo, por exemplo. Lá realmente o interior é isolado, você só chega de barco, ou em alguns municípios que você chega de avião, não são todos os municípios que tem. Dependendo do rio, você não consegue. Exatamente, lá eles têm até um modelo de curso mediado por tecnologia, que é um curso com aulas ao vivo, e aí os alunos acompanham nos municípios e podem fazer pergunta, ele difere um pouco do EAD por ser essa aula ao vivo, mas ali fica muito claro como o Brasil ele tem essa diversidade de desafios, mas na hora que vem a avaliação e a regulação, é geral, né? Isso é um problema, não leva em conta isso, né? Deveria levar em conta? Como que deveria? Devia ter duas, uma que levava todo mundo na mesma régua, outra que levasse quer dizer, essa universidade, ou a UFOPA, Federal do Oeste do Pará, que a gente também menciona no RUF, ela tem que ter a mesma proporção de doutores outra reunião lá. Da USP. Esse é um grande problema dentro do processo avaliativo hoje, né? Eu sempre digo isso lá na ABMS, que o processo de avaliação do Ministério da Educação hoje não condiz com a realidade, por conta dessa diversidade, né? Ele não leva em consideração as particularidades. E ao comparar uma instituição dessa, Paulo, com a USP, por exemplo, ela sempre vai ficar em prejuízo, ela sempre vai ficar em desvantagem em todos os aspectos, né? Isso deveria ser levado em conta. E aí, independente de ser faculdade, centro universitário ou universidade, são colocados todos na curva de Gauss e sai aquele resultado lá comparativo, né? Que também não é o que não condiz com a realidade. Ele compara uma com a outra, né? E ao comparar uma com a outra, ele diz fulano é bom e ciclano é ruim. Só. Ele não diz se um tem qualidade e o outro não. Né? Esse é um problema muito grave dentro desse processo de avaliação que nós temos hoje, né? Que funciona dentro do Ministério da Educação. Essa distorção, ela enviesa o resultado. E isso a gente tem falado muito isso no Ministério da Educação, sobretudo por conta das faculdades, né? Então, dentro do instrumento de avaliação hoje, exige-se um número de doutor igual para todos, né? E pela lei, a faculdade não precisa necessariamente ter doutor porque não faz pesquisa, né? É mais mercado de trabalho. E, enfim, e fora que nos interiores
do Brasil aí não tem um doutor para contratar, né? Então isso vai agravando ela está com um número de doutores incrível. Conheço que foi bom que você viu em loco, viu? Ela foi a que mais subiu no polo. Claro, eu conheço o investimento. Foi bom que você pôde presenciar. Eu já conversei várias vezes com você sobre essa questão. Verão, já falou bastante. Né? Foi bom que você pôde presenciar isso. O estado do Amazonas, essa universidade é jovem, ela tem 12 anos, acho que agora. 2001, se não me engano. Você está vendo? Então, 15 anos. Mas foi planejado e se chegou à seguinte conclusão. Inclusive, na época, foi ministro, depois de Minas e Energia, Eduardo Braga. Ele, quando governador, queria e disse, querem a floresta de pé. Para eu ter a floresta de pé, eu tenho que ter educação e ciência. Então, criou escolas técnicas também, naquele emaranhado de rios. Então, são decisões políticas que levam a esse... Tem uma coisa muito importante lá, eles têm autonomia financeira também, que eles ficam com 1% do polo industrial, que acho que é, fora a USP, Unesp, Unicamp, acho que é a única instituição que tem dentro da estratégia. E você viu que tem alunos da Colômbia, e internacionalização estão bem internacionais, porque muitos estudantes da Colômbia, porque na Colômbia o ensino é pago, no Brasil o ensino é gratuito. Muitos estudantes da Colômbia... Gratuito entre aspas, né, professor? Alguém paga. É, claro. Gratuito para o estudante. Dentro da mensalidade, né? Sem mensalidade. Acho que foi até a Folha soltou... Não, foi o Estadão soltou uma matéria sobre isso, né? Comparando essa forma do Brasil com outros países, né? Essa forma de... E nenhum outro país paga o que a gente paga, né? De imposto de renda. E agora falando de mensalidade, então a gente falou da crise, falta de dinheiro, se deveria ter doação. Já se fez o cálculo, mensalidade não cobre nada. Mais ainda, tem um mito... Mas ajuda? Tem um mito muito claro, aí nós vamos entrar numa discussão. Tem um mito de que... Vou falar da USP, que quem está na USP é rico, filho de milionário, não é real. Acho que vale a pena pegar os dados, vocês vão ver. É uma minoria. Os ricos nesse país estão todos estudando na Cornell, em Harvard, estão nas UCLA, estão em Stanford, estão em Oxford. O pai já manda embora, logo de pequenininho. Infelizmente, por isso talvez que a gente não crie a cultura de que educação é relevante para o país. Mas esse é 1%, né, dos mais ricos que a senhora está citando. Realmente, eu estou... Tem mais ricos lá do que na sociedade. Eu, como professora universitária, com meu grande salário de professora titular, tempo estourado de aposentadoria, não me aposentei, então eu tenho abono permanência, pelo meu imposto de renda, não tenho nada além disso. Sou DR. Eu estou na faixa dos mais ricos do país, pelo imposto de renda. Estou falando de imposto de renda. Então, é o parâmetro, não estou falando do... Isso, então, você entende? É um mito. Essa questão, eu acho que é exemplo da discussão que nós tivemos do ENAD. O Brasil precisa de enfrentar essa discussão também, né? Precisa de encontrar o caminho, né? Solução para essa questão, né? Eu acho que tem que ser discutido sim, tem que ser avaliado sim. Você vê a Universidade da rever Califórnia, essa situação. É gratuita para o estudante que mora na Califórnia. Cobra de quem vem de fora. Mas o estado da Califórnia apostou, e você viu quantos campi? Um monte. Quantas universidades, mais do que campi. As melhores do mundo. Acho que é a maior, né? É a maior que está entre as melhores do mundo. Hoje ainda tem a discussão, né, que os melhores alunos do ensino médio, que têm uma condição financeira melhor, vão para as federais e quem realmente não pode pagar vão ter que pagar. Ainda tem essa discussão, né? Então acho que precisa de enfrentar essa discussão aí realmente, né? O Brasil não tem que trabalhar. Achismo. E achismo, né? A gente não vai chegar. Você não tem dados. Eu estava conversando com você, a planilha da OECD que saiu, tem planilhas do Brasil que é em branco, porque não tem o dado. Eu acho que a maior contribuição, na verdade, do ranking é incentivar uma cultura de dados. As próprias universidades agora estão
estão sendo mais cuidadosas ao mandar os dados para o MEC, porque a gente usa os dados do MEC. Umas muito boas, viu? Tem, olha, o Brasil está de parabéns. Olha aqui, a Uninove está em 58, a Unixul tá bem a Unixul, colocada. as Univasf são presentes. Eu olhei algumas, as PUC estão lá na frente. Então, houve uma mudança nas particulares, confessionais. Houve um investimento maior. O país está levando A sério. a sério. O país está levando a sério. Então, o Esse Estado agora tem que levar a sério. Exatamente, professor. O povo está levando a Eu sério. acho que essa é a resposta, né? O país está levando a sério, as instituições Os estão dados investindo. teus são muito Agora relevantes. precisamos ter uma política de Estado, né, professora? Exato, Com regras você imagina claras. aquelas né? que eles colocaram aqui, as federais, são 15, né, que estão lá? Não me lembro agora. Que foram as mais novas. As mais mais novas, né? novas. Que ainda não se Elas estabeleceram. Vão morrer. Elas vão morrer. E muitas estão com doutores, a maioria. A maioria. Que houve uma contratação. Naquele livro do CGE, você vê bem onde estão os nossos doutores. Mestres e doutores. Muitos Houve uma doutores expansão migraram pra lá, importante, né? né, professora? Mas tem que Isso. haver o investimento. Mas e né? agora, Senão, né? E agora, Como José? manter? dinheiro. Exatamente. Carlos Drummond Bom, de chegamos Andrade. à conclusão. E essa situação do recurso, ela tem refletido muito também na questão do financiamento estudantil, né? Que não é escopo Sim. da nossa discussão aqui, mas nós estamos passando por sérios problemas com o financiamento estudantil. Não, é escopo também porque os estudantes não conseguem se manter sem financiamento, né? E assim, primeiro que houve uma restrição muito grande para adesão ao financiamento. E segundo que os contratos antigos, mais de 1.700.000 contratos, eles estão sem renovação até agora. Então nós estamos indo para outubro e os alunos estão irregular até hoje, né? Ninguém se fez renovação de contrato de financiamento. Estamos todos aguardando uma aprovação de um PLN lá no Congresso Nacional que amplia, né, a verba para o governo liquidar dívidas com os bancos para poder liberar o aditamento, né? Isso está ficando meio que crítico, né? Com certeza. Então, principalmente para as pequenas instituições que dependem dessa verba para se manter, né? Daqui a pouco não tem caixa para pagar 13º, enfim. Eu conheço várias que estão fechando o curso. Ou então tem que recorrer a banco e aí taxas de juros exorbitantes. O governo precisa de rever essa situação toda, né? Realmente a educação precisa ser revista no nosso país e acho que o momento é esse, né? E vocês estão de parabéns aí com o trabalho de vocês. Lembrando que a gente tem 2.300 instituições de ensino superior e boa parte delas é pequena, né? Então a grande maioria está sofrendo com essa situação, né? Salvo engano, em torno de 70% é pequena. E quando a gente fala pequena, Sabine, é importante a gente destacar isso. Nós temos instituições com 300 alunos, 400 alunos no interior do Brasil, né, que sofrem na pele, sofrem muito mais do que qualquer outra, né, essa questão do recurso financeiro. E fica contando com esse recurso de FIES para poder pagar as contas, para pagar os impostos e está ficando meio crítica a situação, né? Preciso rever essa situação aí. Chegamos à conclusão que temos muitos desafios para enfrentar, Muitos. então espero que o governo esteja assistindo aqui no TV Folha e que acompanhe os resultados do RUF. A gente manda o link. A Helena vai mandar, eu tenho certeza. Obrigada, Helena Nader, pela presença. Obrigada, Solon Caldas. Saldanha eu não agradeço porque está sempre aqui comigo. Mas eu agradeço também a vocês. E obrigada para vocês que acompanharam este TV Folha. E não deixe de acessar o RUF, o Ranking Universitário Folha divulgado hoje. Acesse e veja como está a sua instituição ou a instituição na qual você quer estudar. Obrigada.